Café Corporativo de hoje fala sobre o INSS de obras. Se você tem obra, não deixe de assistir o nosso programa. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no canal 25. Hoje falando com o meu grande amigo Alessandro Augusto. Amigo, desde esses dias atrás, aliás, o que vem de amigo meu aqui, eu falo isso, mas é pouquinho tempo, né? Desde os anos 90, né, Alessandro? Tudo bem, Aguinaldo? Do joia. Já faz um bom tempo, né? Algumas décadas. Seja bem-vindo, Alessandro, ao Obrigado. Café Corporativo. O Alessandro, que é diretor da Reduzir Jundiaí e especialista na redução do INSS de obras e da regularização de imóveis junto aos órgãos competentes, né, Alessandro? Isso. E muitas vezes o nosso telespectador, que não é da área, e eu sou um deles, né, que não sou da área, a gente não entende exatamente o que é essa questão burocrática dos imóveis. O leigo acha que é comprar o terreno, chamar o engenheiro, fazer a planta e construir. Não é bem assim, né, Alessandro? Aguinaldo, não é bem assim que funciona, né? Uhum. Existe uma legislação para esse procedimento da execução da sua obra, tal tudo. Para ficar bem claro, de uma forma simples e didática, a gente costuma explicar para as pessoas da seguinte maneira. Toda pessoa que nasce, ela tem um CPF. Toda empresa que se abre tem um CNPJ. E toda obra, quem vai construir, precisa de uma CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, né, que é feito dentro da Receita Federal. Né? Então, a partir desse momento, a Receita Federal ela conhece uma obra que está ali. Ó. Então, ela sabe qual a localização, quantos metros tem essa obra e que modelo construtivo que será executado. E isso é importante ter essa documentação para a gente ter certeza. Enfim, para a Receita ela passa a saber que você existe, né? Ela já vai saber na realidade antes, mas oficialmente ela passa a saber que essa obra existe, é isso? Isso, ela costuma saber já a partir do momento que se emite o alvará. Então a prefeitura emitiu o alvará, automaticamente se comunica à Receita Federal. Sim. Então a partir desse momento ela já sabe que tem uma obra em aberto. Mas lógico, a partir do momento que se inicia essa construção, esse responsável pela obra tem que fazer esse cadastro lá na Receita Federal. Tá. Então é a partir desse momento que a Receita Federal ela vai juntar os dados do alvará e mais essa informação que o responsável da obra colocou ali no site da Receita. Então é a partir desse momento que ela começa a calcular o imposto dessa construção. Então eu tenho terreno, quero construir a obra, vou na prefeitura, peço um alvará, a prefeitura me dá um alvará, ela me diz, olha, pode construir, aprova o projeto, é isso? Isso mesmo. Para mim assim, ok, Isso. pode construir. Ao começar a construir, eu tenho que informar oficialmente a Receita e ter essa CNO. É isso? Isso, dessa maneira mesmo. Então, a partir desse momento, aí sim, você informou o CNO, então você está apto a iniciar a sua obra. Tá bom. Né? E muitas pessoas pagam esse imposto durante o período da obra, ou muitos deixam para pagar no final. Muitos desconhecem a importância desse imposto. Tá? Quer dizer, o correto é pagar ao longo da obra. O correto, sim. Se você começar a pagar, quanto antes você pagar esse imposto, maior é sua redução dentro da Receita Federal. Se você deixar para pagar no final da obra, você vai ter uma redução mínima nesse imposto. Tá, quando eu conheci o trabalho de vocês na Reduzir Jundiaí, o que eu achei interessante é o seguinte, eu entendi que a Receita, ela, não sei se eu posso dizer isso, mas como se ela chutasse um valor do seu INSS. Isso. Então, para entender, vamos entender melhor isso. O que é o INSS? Por que eu tenho que pagar INSS de uma obra? Boa pergunta. Por qual motivo? Esse é o imposto federal que é obrigado. Por qual motivo você tem que pagar esse imposto? Porque lá no final da sua obra, você vai precisar fazer a averbação dessa construção. Ou seja, durante a fase de construção, só o que é seu é o terreno. A hora que você terminou de construir, você precisa averbar essa construção no seu terreno.
ok? Aí sim, aí você tem um imóvel, você tem uma residência, ou você tem um comércio, mas você tem que fazer a averbação. E para fazer essa averbação, quais os documentos que você vai precisar? Primeiro, o ABITSE, que é o documento municipal, né? Que o engenheiro vai lá, ele faz a vistoria, é o imposto municipal. E aí você precisa ter a CND, que é o INSS de obras. Então você tem o imposto municipal mais o imposto federal, você leva até o cartório de registro de imóveis e você faz a averbação dessa construção nesse terreno. Aí você está zerado, você está quite com o município e também com o imposto federal. Me fala rapidamente, como é que se calcula o ABITSE? Ele é um valor único? O ABITSE ele é calculado, ele depende da metragem da construção, do modelo de construção e também do quê? E depende muito dos fornecedores que irão executar essa obra. Se for fornecedores da cidade onde é emitido o alvará, você consegue um desconto nesse imposto. Isso é uma dica que a gente dá também. Então você está construindo, prefira os fornecedores dentro do município deste alvará. Por quê? Porque lá na hora que você for pagar o ABITSE, você tem um desconto bem legal nesse imposto aí. Tá? Então, o imposto, é sempre assim, o imposto municipal mais o imposto federal e você faz a averbação da sua casa. Entendi. Tá? E quando você fala em fornecedores locais, é tanto material quanto mão de obra. Isso. Se for local, já tem aí um... Isso, sempre a gente fala para o ABITSE, paga o imposto que chama ISSQN. Às vezes a pessoa se confunde com ISS com INSS. O ISSQN é o imposto municipal. Sim. O que determina esse desconto no ABITSE? São os fornecedores de mão de obra, não é material de construção, é fornecedores de mão de obra. Aquele carpinteiro, aquele gesseiro, né? Então, é esse pessoal que a pessoa emitiu nota fiscal para você, você consegue um desconto lá no final, na hora que você for pagar o ABITSE. Tá? E aí vem o INSS, esse é federal. Esse é o federal, é o imposto, é o imposto mais caro que a gente fala da obra. O porquê que é o INSS? O INSS ele faz o cálculo onde? Ele faz o cálculo pelo número de trabalhadores que irão passar pela sua obra. Né? Se você está iniciando a obra, a Receita Federal ela vai determinar um número mínimo de trabalhadores. Se você irá começar a fazer esse processo no meio da obra, ela vai determinar um número maior. E se você deixar para fazer no final da obra, ela determina o número total de trabalhadores que ela estima que passou pela obra. Tá? Então ela é calculada dessa maneira. Se você inicia o processo, inicia a construção e começa a pagar o imposto lá, você consegue uma redução maior. E isso, lógico, a gente faz essa análise para descobrir realmente qual é o percentual que a gente consegue buscar para você dentro da Receita Federal. Tá. E pelo que você estava me dizendo, foi até uma fala minha agora há pouco, a Receita ela meio que chuta um valor. Isso, ela determina esse valor pela metragem da sua residência, a localização dela, né? E essas pessoas que irão trabalhar na execução dessa obra. Então, ela determina um valor. Tá? E hoje, muitas pessoas pagam esse imposto sem saber que tem o direito a buscar, realmente, a fazer uma análise realmente desse imposto, que a gente fala que é uma análise correta de você pagar, uma análise justa do imposto. Ou seja, de uma maneira legal, você chega lá e fala, não, você está supondo este valor aqui, mas na realidade não é. Vamos reduzir isso, até por isso que então a empresa chama Reduzir Jundiaí, é isso? Isso, justamente por isso. Reduzir. Justamente por isso que veio isso, porque a gente sempre busca a redução, né? Desde 2009, nós já fizemos mais de 4 mil processos já, né, no Brasil. Nós somos de Jundiaí, mas atendemos todo o Brasil. E a gente busca sempre o máximo de redução possível para o cliente. A gente fala assim, que a gente consegue buscar uma redução até 75% do valor principal do imposto. Então, uma redução muito grande. Faz a diferença. Faz muita diferença, e principalmente para aquela pessoa que está construindo. Porque a gente sabe que sempre a pessoa que começou a construir começa a apertar o bolso. E ainda mais se a pessoa deixa para pagar isso no final da obra, aí o dinheiro já foi, tudo em tijolo. Foi tudo. Né? É isso aí. Vamos fazer um intervalinho então, Alessandro? Vamos. E daqui a pouco a gente volta, que eu quero entender melhor esse trabalho da Reduzir Jundiaí, tá bom? Ok. Vamos para o intervalo? Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é os cuidados com pacotes e-commerce não solicitados ou comprados. Criminosos estão utilizando uma nova modalidade de fraude envolvendo entregas de produtos não solicitados.
A vítima recebe em sua residência um pacote aparentemente legítimo, contendo seu nome, endereço e demais dados corretamente identificados na embalagem. No interior da encomenda, geralmente é um produto de baixo valor comercial, muitas vezes sem qualquer utilidade para o destinatário. A embalagem informa, caso o pedido não tenha sido realizado pelo então morador, ele deverá entrar em contato por meio de um QR Code impresso na própria caixa. É nesse momento que ocorre o golpe. Ao aproximar o seu celular e acessar o QR Code, a vítima pode ser direcionada para páginas falsas, aplicativos maliciosos ou sistemas destinados à captura de dados pessoais, bancários e credenciais de acesso. Como se proteger? É desconfiando de qualquer encomenda que você não tenha solicitado. É não escanear QR Codes presentes em embalagens de origens desconhecidas. Não forneça dados pessoais, senhas ou informações bancárias e mantenha o sistema de segurança antivírus de seu celular sempre atualizado. Lembre-se que o fato da embalagem constar seus dados corretos não significa que a entrega seja legítima. A engenharia social utilizada pelos criminosos busca justamente transmitir credibilidade para induzir a vítima ao erro. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando a respeito do INS de obras, a documentação de uma maneira geral para você tocar uma obra. E nós estamos falando aqui de Jundiaí com o Alessandro Augusto, que é o diretor da Reduzir Jundiaí. Alessandro, quais são os critérios para eu conseguir ter essa redução do INSS? Tem alguma característica que eu preciso ter na minha obra? Tem sim, Aguinaldo, tem sim. São 2 pontos principais. O primeiro deles, a obra tem que estar em nome de pessoa física, tá? O segundo então ponto não principal. pode ser uma obra do CNPJ. Não, não pode ser uma obra do CNPJ. Tá. Para você conquistar essa redução de até 75%, tem que ser obras em nome de pessoas físicas. Tá? E o segundo ponto principal, os trabalhadores que passarem por essa obra, eles não podem ter vínculo empregatício, ou seja, não podem ser pessoas que sejam CLTs. Né? Tem que ser pessoas que sejam MEIs ou, no máximo, autônomos. Então, a Receita Federal dá esse benefício para esse modelo de pessoas, tá? Que estejam no MEI ou, no máximo, ali, sejam autônomos, tá? CLTs, aí tem outra instrução normativa que é voltado para eles. Tá. Então, quer dizer que tem que ser aquele empreiteiro, aquele pedreiro, aquela pessoa que a gente paga e ele tem aquele carnezinho deles, que eles fazem a regulamentação da profissão deles desta maneira. Justamente, é isso mesmo. Porque a Receita Federal, o que ela fez em 2021, que criou essa instrução normativa? Ela quis o quê? Beneficiar esses trabalhadores que não recolhem o INSS de obras. De uma forma ou de outra, dentro do imposto que você está pagando, você está recolhendo o INSS desse pessoal. Você recolhe o deles, né? Dentro desse imposto que você está pagando. Sim. Então já está previsto esse valor do imposto deles. Entendi. Enquanto que se ele é CLT, é a empresa que contratou que paga isso das maneiras dentro da CLT, é isso? Dessa maneira. É isso mesmo. Certo. Alessandro, entendi. Agora deixa eu mudar um pouco de assunto. Imagina que eu fiz a minha construção, fui morar na casa, isso acontece também, né? Muito. Fui morar na casa e não fiz nada disso aí. Eu tô morando lá, de repente aparece um dia um fiscal lá e fala para mim assim, olha, você não tem documentação dessa casa.
Como é que eu faço? Isso acontece muito, Aguinaldo, né? A gente fala, hoje não aparece mais fiscal, hoje ele vem no modelo, vem pelo correio eletrônico, né? Então, primeira coisa, a Receita Federal ela vai enviar para você uma notificação, né? Você vai receber essa notificação e ela vai te dar alguns dias para você poder fazer a regularização. Tá? Então, é aí que nós entramos. Então, nós buscamos o quê? Principalmente as obras antes de 2020. Nós fazemos essa análise criteriosa, porque em alguns casos a gente consegue zerar esse imposto. Tá? Entendi. Mas é sob uma análise que a gente faz, dependendo de como foi feita essa obra, se depois de 2020 não houve nenhum acréscimo de área ou não houve nenhuma demolição, então a gente consegue buscar a isenção desse imposto dentro da Receita Federal. Tá, deixa eu entender. Então quer dizer que se eu receber uma notificação da Receita, eu posso procurar reduzir Jundiaí, que ela vai me ajudar a corrigir isso aí dessa maneira. Isso mesmo. Agora, então eu posso ficar tranquilo e esperar vir a tal da... É o que a gente sempre fala, Aguinaldo, assim, não é bom aguardar. Sei. Por qual motivo? Porque quando você recebe uma notificação, né, a redução que a gente iria trabalhar nela, isso aí se perde. Tá. Tá? Então nós vamos porque trabalhar... já está calculado aqui. Já está calculado. Então, hoje a multa da Receita ela começa em 75% do valor original. Então, por isso que não é bom você aguardar receber essa cartinha. A gente fala assim, que depois da sessão normativa de 2021, né, hoje a dívida do contribuinte só aumenta na Receita Federal. Tá? Não é mais, vou esperar 5 anos para eu pagar esse imposto que ele vai caducar. A partir de 2021, dentro da sessão normativa, não se caduca nenhum imposto mais de obra. Ou seja, foi uma forma também que a Receita criou de coibir o tal do jeitinho que se dava. Justamente. Em contrapartida, ela dá esse benefício para essas pessoas, que nem eu disse aí, que se encontram, né, que a obra esteja em nome de pessoa física e esses trabalhadores que não têm esse vínculo empregatício. Então, de uma forma, ela apertou, só que de outra forma também ela dá esse benefício também, para a pessoa regularizar esse imposto dela. E esse imposto ela divide até em 60 vezes. Ou seja, o objetivo dela é que a pessoa regularize essa obra dela. Não deixe para pagar esse imposto no meio da obra ou no final da obra. Já no início, por quê? Se você começando a pagar esse imposto no início, a gente consegue uma redução total, né, de até 75%, porque se você deixar para pagar esse imposto na metade da obra, essa redução ela vai caindo com os meses. Né? Se deixar para pagar lá no final da obra, não tem desconto. O desconto é muito pouco. Então, por isso que a gente sempre orienta o cliente a começar a pagar esse imposto no início da obra. Porque, primeiro, você estará com a obra 100% regularizado perante a Receita Federal. Então, você não vai ter dor de cabeça com isso. E você vai ter o máximo de redução possível. Ou seja, uma economia para o bolso, né? E como que a Receita, tanto Receita quanto a Prefeitura, como que eles fiscalizam isso? Você acabou de falar agora que não tem mais aquela figura do fiscal que ia na obra, chegava lá, né? Como que é feito hoje? Então, como que é feito? Primeiramente, então, a partir do momento que se emite o alvará, já é comunicado à Receita Federal. Então, a Receita fica lá esperando. A Receita Federal já sabe, ó, a obra do Aguinaldo está aqui, ó. Eu estou vendo aqui, Aguinaldo, primeiro mês você não recolheu o imposto. E ela está lá esperando. Segundo mês você não recolheu o imposto. E a Receita Federal hoje, mais ou menos, ela emite por mês 60 mil notificações. É lógico que a gente fala 60 mil notificações vai para o Brasil todo. Né? A gente fala que é pouco ainda, para o Brasil todo. Né? Mas como nós trabalhamos com isso, nós recebemos direto. O cliente vem nos procurar com notificação. É aquele negócio, né? É pouco, para o Brasil todo é pouco, mas se eu receber a minha, é uma que é a única que importa. Né? Se importa porque é aquilo que eu falei. Essa multa começa em 75%. Se você não busca essa orientação, essa ajuda, é 75% que você vai pagar desse imposto. Sabe? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá certo. É muito dinheiro. Alessandro, então, existe assim que se fala, um checklist que eu tenho que fazer? Primeira coisa, depois que eu fizer isso, tenta me dar aí uma sequência, um checklist. Sim, vamos lá. Então, é bem simples. Primeira coisa, alvará na prefeitura, solicitar o alvará. Saiu o alvará, aí você inicia a sua obra. Não posso iniciar a obra antes? Antes não pode. Tá. Você corre risco de receber multa da prefeitura. Então, a partir da liberação do alvará. Então, liberou o alvará, beleza. Segundo ponto, começar a pagar o INSS de obra. Tá? Para você ficar... Ou seja, você estará regularizado no município e na Receita Federal. Esses 2 pontos. Terceiro ponto,
Aí o que vem? No final da obra, você vai solicitar o quê? O habite-se. Né? O habite-se é aquele documento que me permite fazer uso. Isso, o habite-se é o documento que fala assim, ó, sua obra foi finalizada conforme o alvará. Porque para você emitir o alvará, você precisa levar o projeto aprovado. Então, emitiu o alvará é o início, o habite-se é o final. O habite, por isso que ele tem esse nome, né? Ou seja, pode se habitar. Já pode se habitar. Então, aí sim, você tem o habite-se. E aí, junto, nós emitimos a CND. Então, você juntou esses dois documentos, levou no cartório de registro de imóveis, você vai fazer a averbação da construção naquele terreno que é seu. Aí sim, aí é um número de matrícula só, porque até então você teria o número de matrícula do terreno, né? E aí você vai fazer a averbação nesse terreno, que aí sim é uma residência unifamiliar que nós chamamos. Então vamos lá. CND, certidão negativa de débitos. Isso, é o documento da Receita Federal que libera. Diz que você não deve nada. Não deve nada para ela. Ok. E averbação? O que é averbação? A averbação justamente é esse documento que você vai fazer o quê? Terminou. O cartório ele vai pegar esses dois documentos, a habite-se mais a CND, e fala, não, beleza, pode averbar essa casa nesse terreno. Aí sim ela terá um número de matrícula e não será mais um terreno, será uma residência unifamiliar. Aí se um dia eu quiser vender essa residência, você o banco vai financiar. Isso. É para isso que serve. É para isso mesmo. Porque tem muita gente que não faz, daí chega na hora de vender e fala, poxa, eu não consigo vender. Justamente. Não consigo financiar, né? Ninguém compra porque não dá financiamento. E aí é aquele corre-corre, Aguinaldo, para, nossa, o que eu faço agora? Como que eu faço? E muitas pessoas perdem até a venda por esse motivo, porque não é um processo que você faz de um dia para o outro. Sim. Ou vende a preço de banana, né? Obrigado a reduzir. É isso aí. Porque é lógico, se você consegue financiar, você consegue dar documentações para que o seu comprador possa financiar, ele compra. Não conseguiu, você é obrigado a trazer um atrativo. Alessandro, nós vamos fazer outro intervalo, mas segura aí, não vai embora não. Fica comigo aí no Mais Cafeína que eu tenho mais uma pergunta para fazer para ele. Até daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, falando com o Alessandro Augusto. E aí me veio uma dúvida. Temos a obra, só que o dono da obra faleceu. Só que não está totalmente correta a documentação. Dá mais trabalho. É isso? Dá mais trabalho, Aguinaldo. Dá mais trabalho, porque a gente precisa saber se essa pessoa era casada, não era casada, né? Mas aí a gente consegue orientar essa pessoa a buscar toda a documentação que a gente precisa para poder alterar no nome dessa pessoa que faleceu para a pessoa que, de repente, é um familiar, uma esposa, porque a gente consegue direcionar toda a documentação para esse novo proprietário que a gente fala. O que eu gosto de dar sempre essa orientação, isso em todos os âmbitos, não é só na construção, não, é que não deixe um problema para os seus herdeiros, né? Porque muitas vezes a gente trabalha a vida inteira para deixar um patrimônio para o herdeiro e ao invés de deixar um patrimônio, a gente acaba deixando um problema. Então faz muito sentido você trabalhar e organizar a tua vida para que no dia que você for embora, seus herdeiros possam ter tranquilidade. É isso, Alessandro? É isso mesmo, Aguinaldo. É justamente isso, né? É o que você acabou de falar. Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem um patrimônio, e aí a hora que vem a falecer, é aí que a gente descobre que realmente não tinha documentação, não tinha um habite-se, e aí todo o trabalho que dá, isso leva meses, tá? Não é de um dia para o outro que a gente consegue resolver isso. Isso vai levar meses. E de repente essa pessoa precisa vender esse imóvel por algum motivo,
e vai ficar enroscado até não resolver todos esses problemas que realmente é burocrático. E aí fica herdeiro brigando, filho brigando. É o que mais acontece. Então não vamos deixar, né? Se você tem aí uma obra, já procura logo o Alessandro e já vão resolver essa parada, né, Alessandro? É isso. Tá bom. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço, Aguinaldo. Obrigado mesmo. E em breve a gente conversa mais aqui no Café, porque tem mais assuntos aí da Reduzir Jundiaí também para a gente poder explorar. Tá joia. Obrigado. Voltamos na próxima semana, mas enquanto isso você fica lá no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, aprendendo um pouco com os nossos entrevistados, assim como eu aprendo também, porque afinal Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Até a próxima terça. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.